Alô, bom dia. Estamos de volta nesse 25 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Hoje, uma data histórica, porque em 1884 se deu o primeiro grande passo para o Brasil se tornar a primeira província, aqui neste Cone Sul, a se livrar da escravidão. Bem, muitos amigos queriam saber o que aconteceu comigo. Eu deixei um recado de que estava de luto e não pude fazer o vídeo na segunda-feira. Bem, esclareço, a situação foi realmente muito triste para toda a família. Nós perdemos um ente muito querido que lutou bravamente pela vida. Ele lutava contra uma diabetes há muitos anos, depois teve que transplantar um rim. O rim não teve rejeição, mas teve outras complicações e acabou falecendo no domingo. Um sobrinho meu, uma pessoa jovem, com muita vida, muita garra para viver, uma pessoa correta, uma pessoa séria, deixou uma viúva e muita saudade na nossa família. Está nos braços de Deus agora porque teve uma vida correta e lutou bravamente, lutou o bom combate e agora certamente está nos braços do Senhor. Então foi por isso, realmente ontem eu não tinha motivação suficiente para vir aqui dar as notícias que eu normalmente dou. Peço desculpa aos amigos, mas sei que vocês compreendem. Agradeço também o conforto que recebi dos amigos, a maioria dos meus amigos aqui neste canal e também no X. Meu muito obrigado a todos, um imenso abraço, Deus abençoe vocês. Bem, voltando então ao trabalho, muita notícia acumulada desde sábado. 2 dias fora do ar e as coisas se acumulam nessa quentíssima era Trump. Bem, a última notícia importante agora é a morte de uma advogada procuradora que estava investigando vazamentos na CIA. Os amigos lembram que no começo de outubro do ano passado, Israel foi atacada pelo Irã. O Irã lançou dezenas de mísseis sobre Israel. E no dia 2 de outubro, Israel já se preparava para uma dura resposta ao Irã. Bem, a resposta viria alguns dias depois, tanto é que alguns caças israelenses partiram em direção ao Irã e quando chegaram próximos ao Golfo da Pérsia, o Golfo Pérsico, estranhamente retornaram. Descobriu-se em seguida que retornaram porque a informação de que o Irã seria atacado já tinha sido vazada anteriormente no Telegram. Alguém no Telegram postou o plano de Israel e aí, claro, Israel acabou abortando a operação, que veio depois a ser concretizada no final do mês, já provavelmente lá próximo ao 25 ou 26 de outubro. Mas aquela primeira investida foi abortada por vazamento. E quem vazou? Bem, essa senhora que vocês estão vendo, ela foi encontrada morta nesse fim de semana e era exatamente ela quem investigava o vazamento. Mas a Vitória, ela teve uma vitória antes de falecer. Ela descobriu exatamente quem tinha vazado a informação de que Israel atacaria o Irã. Diz o New York Post que a ex-procuradora dos Estados Unidos, no distrito leste da Virgínia, foi encontrada morta na manhã de sábado. Ela estava encarregada de alguns dos maiores casos envolvendo vazamento na CIA, mas ela também investigava cidadãos russos que realizavam fraude nos Estados Unidos, ou seja, ela tinha dois campos de investigação muito complexos e muito perigosos para ela própria. Bem, o New York Post diz que as autoridades estão investigando a causa da morte de Jessica Haber, depois que ela foi encontrada inconsciente em sua casa por policiais de Alexandria, pouco antes das 9h20 da manhã do sábado. Ela tinha 43 anos.
Antes de sua renúncia em janeiro, quando o presidente Trump assumiu o cargo, a advogada indicada por Biden viu uma de suas maiores vitórias no tribunal, quando o ex-analista da CIA, Asif Rahman, esse era o nome dele, Asif é o nome dele, não é? Asif Rahman, de 34 anos, se declarou culpado de vazar documentos ultra-secretos sobre o plano de Israel de atacar o Irã no ano passado. O caso de grande repercussão viu Rahman postar documentos detalhando o ataque israelense de outubro no Telegram, forçando o Estado judeu a adiar o ataque retaliatório contra Teherã. Aber também criticou as ações de Rahman como violação de seu juramento, de sua responsabilidade e da lei, pois ela disse que o vazamento colocou vidas em risco, prejudicou as relações exteriores dos Estados Unidos e comprometeu nossa capacidade de coletar informações vitais no futuro, disse ela. Ela também liderou um caso contra a Elville International, uma empresa sediada na Virgínia, cujos 2 executivos sêniores foram acusados de executar 3 esquemas diferentes para transportar ilegalmente tecnologia americana sensível para a Rússia, isso de acordo com o Departamento de Justiça. Os executivos Oleg Niadin, de 54 anos, e Vitaly Borisenko, de 39, foram acusados em novembro de enviar ilegalmente mais de 6 milhões de dólares em mercadorias, incluindo equipamentos de telecomunicações para a Rússia, por meio de portos na Turquia, Finlândia e Cazaquistão. Isso como forma de contornar as sanções dos Estados Unidos contra Moscou pela invasão da Ucrânia. Então, eram exatamente esses os 2 campos mais sensíveis de investigação de Jessica Aber, que agora já não está mais entre nós também. E isso quer dizer, de forma bastante sintética, o seguinte: o pântano, meus amigos, era muito maior do que Donald Trump imaginava desde o seu primeiro governo. Donald Trump está se dando conta, ou já se deu conta, de que o pântano é um monstro infinitamente maior do que ele imaginava. E as revelações sobre isso, sobre o tamanho desse pântano, não param de chegar. Tudo que está vindo à tona agora dá a dimensão de quão profundo era o pântano e de quanto ele se levantava acima do nível da água. É realmente gigantesco. Vejam só, notícia importante também vinda da Nicarágua. A Nicarágua. O regime nicaragüense fez um post através de um de seus comunicadores oficiais da imprensa, que o país sentirá um golpe profundo na economia, uma vez que Donald Trump cancelou um programa importante, um programa de Biden. Bem, para esclarecer a situação, basta lembrar que Biden se dizia um católico até fervoroso. Pois é. E o regime de Daniel Ortega é um regime que persegue padres e bispos católicos. Então, seria de supor que o governo Biden fizesse pressão sobre o governo da Nicarágua, pelo menos para manter os padres livres de perseguição política ou então de expulsão do país. Acontece que Biden fazia algo muito diferente. Ele enviava dinheiro, ele, através de um programa, ajudou a financiar o próprio regime de Daniel Ortega. E é essa informação também bombástica do fim de semana que aparece hoje no Breitbart News. A matéria diz o seguinte: o fim iminente de um programa chamado Humanitarian Parole, era um programa de Biden, da era Biden, impactará as remessas enviadas à Nicarágua, uma tábua de salvação econômica para o regime comunista do país. Quem informou isso? O jornal local chamado La Prensa. Isso foi informado ontem, segunda-feira. Bem, aqui o Breitbart News diz que o programa Humanitarian Parole foi uma iniciativa implementada pelo governo do ex-presidente Biden em 2023, que permitiu
permitiu que até 30 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses e venezuelanos solicitassem entrada mensalmente, solicitassem por mês entrada nos Estados Unidos por meio de um patrocinador, aqui está entre aspas, concedendo-lhes permanência legal e autorização de trabalho por um período de até 2 anos. No passado, diz aqui a matéria, uma extensa investigação lançada pelo Subcomitê de Integridade, Segurança e Fiscalização da Imigração do Comitê Judiciário da Câmara encontrou evidências de fraude desenfreada e abuso generalizado no programa lançado por Biden. Relatórios publicados no fim de semana indicaram que o governo do presidente Donald Trump encerrará em abril o status legal dos cerca de 532 mil imigrantes que entraram nos Estados Unidos por meio desse programa, que na tradução aqui para o português é liberdade condicional, dos quais mais de 93 mil são cidadãos nicaragüenses. Bem, agora resta-nos então ligar os pauzinhos, porque a Nicarágua está se ressentindo do corte de uma receita. Os Estados Unidos não enviam formalmente dinheiro para a Nicarágua. Então, por que os nicaragüenses estão dizendo que agora lhes faltará dinheiro dos Estados Unidos? Bem, porque esses migrantes que foram para os Estados Unidos através desse programa de Biden e Humanitarian Parole, mandavam dinheiro para o regime, para sustentar o regime. Não eram, portanto, pessoas fugindo do comunismo, eram agentes do comunismo enviados para os Estados Unidos para de lá, a partir dos seus salários, enviar essas remessas para sustentar o regime de Daniel Ortega. E isso será cortado. Bem, já deveria ter sido cortado, mas existem os trâmites legais para isso. Só que Donald Trump já assinou o documento e essas remessas, então, serão definitivamente cortadas a partir do próximo mês. Bem, aí se pergunta, ou se deve perguntar, mas isso acontecia só em relação à Nicarágua? Não, em relação a Cuba também, como vocês viram, e a Venezuela. Trem de Aragua, por exemplo, não era um grupo formado por dissidentes do regime de Nicolás Maduro que fugiram para ter liberdade na América. Eram, sim, como afirma o governo hoje, membros do regime que foram para a América criar o caos em muitas cidades e, ao mesmo tempo, enviar dinheiro para o regime de Nicolás Maduro. Vejam só, essa notícia foi publicada agora há pouco pelo Daily Wire. Diz o seguinte: o presidente Donald Trump anunciou ontem que qualquer nação que comprar petróleo da Venezuela será atingida por uma tarifa de 25% pelos Estados Unidos. Trump escreveu no Truth Social que a tarifa secundária sobre a Venezuela é uma resposta ao país propositalmente e enganosamente enviando criminosos violentos para os Estados Unidos. O governo Trump começou a deportar supostos imigrantes ilegais venezuelanos violentos para El Salvador, onde estão sendo mantidos numa notória prisão. Entre as gangues que eles enviaram para os Estados Unidos está o Trem de Aragua, que recebeu a designação de organização terrorista estrangeira. Trump diz que está em processo de devolvê-los à Venezuela. Bem, nesse caso, as complicações podem ser muito grandes para o regime venezuelano. Uma vez que Donald Trump considerou esses grupos como grupos terroristas e, posteriormente, os associará a uma ação de governo, é claro que o governo, tanto da Nicarágua quanto da Venezuela, receberão muito mais sanções daqui para frente, porque poderão ser eles próprios considerados governos ligados ao terrorismo. Essa é a situação que Donald Trump encontrou.
um pântano gigantesco, porque, afinal de contas, esses regimes contrários à liberdade, inimigos da democracia e da liberdade, contrário a tudo aquilo que está na Constituição americana, foram financiados em muita medida, ou em alguma medida, pelo governo anterior, pelo governo Biden. Mas isso, claro, é um programa, um projeto que já vem de longa data, desde a era Obama. Ou seja, pelo pântano que Donald Trump está descobrindo agora, era gigantesco. É claro que também, nesse caso, não se trata somente de ajuda financeira para esses regimes, mas também, claro, em muita medida, ajuda política. E é exatamente esse o desdobramento que Donald Trump terá que enfrentar daqui para frente. Como se desligar desses esquemas políticos, limpando, claro, começando pela limpeza de suas agências ou dessas agências que patrocinavam esses regimes, e como responder a esses regimes. O problema de Donald Trump é que ele pegou um país envolvido em todos os conflitos, em todos os continentes. Agora, por exemplo, os Estados Unidos estão necessariamente envolvidos numa possível guerra no Oriente Médio contra o Iêmen. Tanto é que já deslocou um porta-aviões do Indo-Pacífico para o Mar Vermelho. Ou seja, são muitas as atividades que Donald Trump terá que exercer daqui para frente na geopolítica, e a pergunta que se faz, claro, nessas horas, é se o cobertor é grande o suficiente para atuar em vários locais ou em vários continentes para limpar o que os democratas fizeram no passado. Essa é a questão do momento. Mas tem mais em relação ao tamanho do pântano. Vejam só que notícia escabrosa. A ex-senadora Kelly Loeffler, chefe da Small Business Administration, sob o presidente Donald Trump, anunciou na sexta-feira que o órgão governamental que ela preside cortará 43% de sua equipe e encerrará a agenda de política social expansiva e perdulária de Biden. A ex-senadora dos Estados Unidos fez o anúncio na sexta-feira no X. Ela disse que Biden deixou a SBA, essa Small Business Administration, sangrando dinheiro e administrando desesperadamente mal com todas as outras agências que ele tocou. Mas a fraude descoberta na Small Business Association vai muito além da nossa imaginação. Vejam só, Elon Musk anunciou que o Doge descobriu 3 milhões e 300 mil dólares em empréstimos da SBA para, acreditem, crianças menores de 12 anos. Crianças menores de 12 anos recebiam empréstimos ou doações desta agência. Até mesmo um bebê de colo, ganhou um empréstimo de 100 mil dólares. Elon Musk comentou sobre isso. Ele disse: bem, o caso clínico de fraude foi com uma administração de pequenas empresas, a SBA, onde eles estavam distribuindo empréstimos de até 330 milhões para pessoas menores de 11 anos. Acho que a mais nova, Kelly, era uma criança de 9 meses que recebeu um empréstimo de 100 mil dólares. Esse é um bebê muito precoce de que você está falando aqui. Ele se referia à ex-senadora. Estamos lidando com a fraude, o desperdício e o abuso da agência. E ela comentou sobre isso. Ela disse, a ex-senadora Kelly Loeffler, agora chefe da SBA, ela disse: estamos lidando com a fraude e o abuso. Vimos centenas de bilhões de dólares em fraude não serem processados. Então, estamos lidando com isso. Temos uma política de tolerância zero para fraudes e continuaremos a reprimi-las e garantir que as pessoas sejam responsabilizadas. E aí, o presidente Trump também comentou, ele disse: isso é incrível. Você tem muito disso, você encontrou muito disso, é uma fraude pura.
Gostamos de usar as palavras desperdício e abuso porque elas soam bem, mas muitas dessas coisas são puro fraude, sem eufemismo, puro roubo. Então, eu disse aqui que foi descoberto 3 milhões e 300 mil, não, desculpem, eu me enganei, Elon Musk me corrigiu, foram 330 milhões em empréstimos para pessoas com menos de 11 anos. E isso, então, já nos dá aí uma ideia de que o pântano, de fato, o tamanho do pântano vai muito além da nossa imaginação. Bem, em relação aqui à questão geopolítica do Oriente Médio, essa notícia saiu agora há pouco pela Straight Arrow News, que diz o seguinte: o exército americano intensificou as operações contra os rebeldes Houthis do Iêmen, estendendo uma campanha de ataques aéreos que entrou em seu 10º dia consecutivo. A resposta mais recente incluiu a implantação de um segundo porta-aviões na região, sinalizando uma mudança significativa na postura militar dos Estados Unidos, afastando-se do Indo-Pacífico em direção ao Mar Vermelho. A decisão seguiu depois de novas ameaças dos Houthis de atacar rotas de navegação e disparar mísseis contra Israel. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, ordenou que o USS Carl Vinson deixasse o Indo-Pacífico e se juntasse ao USS Harry Truman, no Oriente Médio. O Carl Vinson estava operando no Pacífico e agora se preparava para retornar ao seu posto de origem em San Diego, mas foi ordenado então que ele se dirigisse para o Mar Vermelho. E isso, claro, para bom entendedor, significa que os Estados Unidos terão uma presença mais forte na região, mirando também não só os Houthis, mas aqueles que financiam os Houthis. Leia-se aqui, entenda-se, o Irã. Sim, os Estados Unidos colocarão muita força no Oriente Médio para deixar claro ao Irã que ele não está para brincadeira. Donald Trump diz reiteradas vezes que não quer entrar em guerra, mas é aquela história: quem paga um boi para não entrar numa briga pode sim pagar uma boiada para não sair dela. E parece que Donald Trump deve ser entendido a partir dessa perspectiva agora. Bem, por enquanto é isso. Eu ainda tenho muitas informações para colocar em dia, mas eu volto à noite, já que o vídeo já está um pouco longo nesse momento. Então eu espero vocês à noite, se Deus quiser.